Capítulo 8 Laboratório do Mundo Invisível. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida com todos os seus acessórios. É certo que não os levam consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui sob os nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam então no outro mundo? Esta questão tem sempre intrigado muito, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação ao nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinha experimentado. Podia-se até certo ponto certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos acessórios, como por exemplo a tabaqueira da visita da senhora doente de que falamos anteriormente. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc. Veio-nos então um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Esta teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas esta tangibilidade não é senão momentânea e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que o é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos neste momento e que é uma das suas aplicações mais positivas, nos anteciparemos quanto à ordem na qual ele deve vir. A escrita direta ou pneumatografia é aquela que se produz espontaneamente, sem o concurso quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar de não ser vítima de alguma fraude, dobrá-la e depositá-la em alguma parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontre-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo os discursos, ou mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, embora pouco comum, não é entretanto muito rara, porque há pessoas que o obtêm com muita facilidade. Se colocasse um lápis com o papel, poderia-se crer que o espírito dele se serviu para escrever. Mas no momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde então o espírito tomou essa matéria? Tal é a questão para a solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira de que falamos a toda hora.
Foi o espírito de São Luís quem nos deu essa solução nas respostas seguintes. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Não. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Tão somente uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Nota: é evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto e imitação. A tabaqueira real não estava lá, a que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim que a coisa se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais, disseminados por toda a parte no espaço na vossa atmosfera, um poder que estás longe de supor. Pode a sua vontade concentrar esses elementos e dar-lhe a forma aparente própria para os seus projetos. Nota: esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. Coloco de novo a questão de maneira categórica a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo para o momento em que dela teve necessidade, por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias e etc. Mas é evidente. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora a ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível também para ela? Teria podido. E se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. E se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco.
Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Certamente. Mas então o espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Se eu quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Suponhamos então que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa a tivesse tomado, ela teria sido envenenada? Teria podido, mas não o teria feito. Isto não lhe seria permitido. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença? E o caso já se lhe apresentou? Sim, e é muito frequentemente. E poderia então fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma comida qualquer, alguém poderia tê-la comido e ficado saciado? Sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Nota: a questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e de certa forma convencionais pode produzir a saciedade. Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúme, nem crerem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo, se nutriria e se curaria a preço muito bom. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. E todos os espíritos têm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? É certo que, quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente os obtém, mas isso ainda depende da circunstância. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência? Não. Frequentemente concorrem para sua formação por um ato instintivo que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso. Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem tirar o que seja necessário para escrever, e por consequência, isso nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta? Enfim, chegastes onde queríeis. Nota: era aí com efeito onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito havia lido o nosso pensamento. Se a matéria da qual o espírito se serve não é persistente, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem?
Não critiquei sobre palavras. Primeiro, eu não disse. Jamais era questão de um objeto volumoso. Aqui são sinais traçados cuja conservação é útil e se conservam. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objetos de uso, porque não há, na realidade, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. A teoria acima pode ser assim resumida. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar à sua vontade objetos tendo aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo quando isso é necessário e sem disso tomar conhecimento. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade. Quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, uma vez que o espírito não pode tirar nada do nada. A existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades destes mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química disso nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes, combinadas em certas proporções, podem produzir uma outra que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todas as duas inofensivas, formam a água. Ajuntai um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções, frequentemente basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Uma vez que o espírito, por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que ele possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar-lhe as propriedades com a vontade, aqui fazendo o efeito de um reativo. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, ou mais comumente é assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que, como se disse, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar,
pode, pois igualmente, variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Para maiores esclarecimentos, indicamos ler no capítulo dos médiuns o artigo relativo aos médiuns curadores. Ver também a Revista Espírita de julho de 1859, nas páginas 184 e 189, o Zuavo de Magenta, um oficial do exército da Itália.